Fala pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do continente asiático e hoje vamos falar de um dos destaques do continente, de um dos países mais importantes da Ásia e também do mundo. A nossa aula hoje será sobre a Índia. Aqui no mapa político da Ásia vemos a Índia em destaque, um país de grande extensão territorial, grande parte formando uma península. Ou seja, o que é uma península? É uma parte do continente que avança em direção ao mar, cercada de mar. O oceano que banha a Índia é o Oceano Índico. A Índia se destaca por ser um dos maiores países do mundo, é o sétimo maior país do mundo em área, tamanho, extensão territorial. O país localiza-se numa região chamada Ásia Meridional, ou Sul da Ásia, uma região que também ganha o nome de subcontinente indiano. Nesse mapa vemos a divisão política da Índia, o país é dividido em estados, assim como no Brasil, e também vemos nesse mapa a divisão da Índia em regiões. Algumas cidades que se destacam, que são metrópoles. Mumbai, Bangalore, a própria capital do país, Nova Delhi. Em termos de organização política do país, a Índia ela é uma república parlamentarista, ou seja, o poder legislativo, o parlamento, é escolhido pelo povo. A Índia é a maior democracia do mundo, são quase 900 milhões de eleitores. E o parlamento eleito pelo povo vai escolher o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, que é o chefe do poder executivo, que é quem vai de fato governar o país. E há também escolhido de forma indireta o presidente, que é o chefe de Estado. O presidente na Índia ele tem importantes funções. Ele representa a política externa do país, representa o país no mundo. E é o presidente quem, com recomendação do primeiro-ministro, aponta o gabinete de governo. O que é o gabinete de governo? É o gabinete formado pelos ministros. Ministro da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Cultura. Aqui nós temos o presidente atual da Índia e o primeiro-ministro. Agora vamos falar dos aspectos físicos ou naturais da Índia. Vamos começar falando do relevo. Ao norte temos a Cordilheira do Himalaia, além de planaltos e planícies. Lembrando que a Índia, essa grande porção aí, ela não estava junta do continente asiático. Houve um choque, um deslocamento de placas tectônicas e a Índia juntou-se com o continente asiático. E esse choque deu origem à Cordilheira do Himalaia. Em termos de hidrografia, alguns rios importantes da Índia, o rio Indo, o rio Ganges. Inclusive o rio Ganges ele é considerado sagrado pelos hindus. Em termos de clima, o clima predominante na Índia é o chamado clima tropical de monções. Então, vamos rapidamente falar sobre esse clima, até porque nós temos no canal aqui um vídeo exclusivo sobre esse clima. Vamos lembrar, inicialmente, que as estações do ano entre os hemisférios norte e sul são invertidas. Quando é verão em um hemisfério, é inverno no outro e vice-versa. Quando é outono em um, é primavera no outro. Então, durante o inverno no continente, o vento sopra do continente para o oceano, trazendo ventos secos e frios. No verão, o vento sopra do oceano para o continente, levando muita chuva. Então, a Índia tem esse clima característico, metade do ano seco, metade do ano muito chuvoso. Essa chuva caracteriza os maiores índices pluviométricos do mundo para essa região e se concentra entre junho e novembro. E traz também problemas. Além de ser muito importante para a agricultura do país, principalmente para o plantio de arroz, traz enchentes, alagamentos, morte. Agora vamos falar sobre demografia, sobre população da Índia. A Índia atualmente ela é o segundo país mais populoso do mundo. Tem uma população por volta de 1,380 bilhões de habitantes. Porém, as projeções para 2100 coloca que a Índia já nas próximas décadas vai passar a China e vai ser o país mais populoso do mundo. Mesmo a população do país, com os últimos anos, ter crescido mais lentamente,
ainda cresce mais do que a China. E, desde as décadas de 50, 60, até hoje, há no país fortes políticas de controle de natalidade. Esterilização forçada de mulheres, incentivo ao uso dos métodos contraceptivos, multas para casais que tenham mais de 2, 3 filhos. A Índia tem uma enorme densidade demográfica, conforme vemos no mapa aqui, esse mapa trazendo nas áreas mais escuras as maiores concentrações populacionais. Então a Índia tem uma densidade demográfica muito grande. O que é densidade demográfica? É a relação entre a população total e a área do país. Mesmo a Índia sendo um país grande em termos de tamanho, por conta da enorme população, além de ser um país populoso, é também um país muito povoado. Em termos de população urbana e rural, é um país pouco urbanizado. A maior parte da população da Índia vive na zona rural, vive no campo. Dentre as 10 maiores aglomerações urbanas do mundo, 2 estão na Índia, Nova Delhi e Mumbai. Nova Delhi aí tem mais de 28 milhões de habitantes, Mumbai tem mais de 19 milhões de pessoas dentro dessa metrópole. Outras informações da demografia indiana. A Índia caracteriza-se por ser um país de enorme diversidade étnica, muitos povos, culturas, línguas, religiões, população predominantemente rural, como vimos, mas a urbanização cresce, principalmente as grandes metrópoles. A população tem crescido, tem havido um grande êxodo rural, a pessoa indo embora do campo, morar na cidade. Os indicadores sociais da Índia são ruins, ou seja, o IDH não é muito bom. Há no país altos índices de analfabetismo, a renda per capita, que é o PIB dividido pela população, é bem pequeno, a expectativa de vida não é muito alta, há uma enorme quantidade de população na Índia passando fome, a desigualdade social no país é acentuada, além de políticas de controle de natalidade até os dias de hoje. Imagem da fome na Índia, e algumas imagens do dia a dia no país. Imagem retratando a desigualdade social, dia a dia na Índia, imagem de Nova Delhi, que é a capital do país, Bangalore, que é uma das importantes cidades do país, imagem também de Mumbai, que é também uma das importantes cidades do país, Mumbai, que antigamente era chamada de Bombaim, é uma das importantes metrópoles da Índia, com grande crescimento econômico, recebendo aí empresas transnacionais. Em termos culturais e religiosos, a maior parte da população da Índia segue o hinduísmo, uma religião politeísta, ou seja, há vários deuses. A vaca é um animal sagrado. Aqui vemos uma festa em reverência a essa deusa chamada Ganesha. E também um importante elemento do hinduísmo é o sistema de castas. O que são castas? Castas são grupos sociais fechados. São hereditários, ou seja, a pessoa que nasce naquela casta deve morrer ali, e também endógamo, ou seja, o indivíduo só deve casar com a pessoa do seu próprio grupo, da sua própria casta. Estão pré-determinadas também a profissão, os hábitos alimentares, o vestuário. Trata-se de uma forma de organização social sem mobilidade vertical, passar de uma casta para outra. Não há praticamente essa possibilidade, porque seria contrário aos preceitos da religião, seria contrário ao karma. Se a pessoa nasceu naquela casta, é porque assim os deuses quiseram. Inicialmente, a organização das castas foi confundida com o sistema criado pelo brahmanismo. O brahmanismo é a religião, é o hinduísmo mais antigo. E o brahmanismo dividia a sociedade em 4 grupos: os brahmanes, os kshatriyas, os vaishyas, os sudras. Na verdade, com o passar do tempo, ocorreram centenas de subdivisões que não pararam de se multiplicar. Hoje há na Índia
aproximadamente mais de 3.000 castas. E tem também os párias, que são pessoas sem castas ou intocáveis. O sistema de castas é a base do hinduísmo, religião professada por mais de 70% da população do país e que influencia fortemente a cultura, tornando-se um instrumento de disciplina social, já que prega a virtude e a resignação. O hinduísmo é considerado a religião mais antiga do mundo, não tem organização estrutural, como igrejas, padres, nem um livro sagrado, sendo praticado de formas diferentes em cada região. Caracteriza-se pelo politeísmo, mais de 200.000 deuses, mas as principais divindades são Brahma, Shiva e Vishnu, que formam uma trindade em torno da qual se agrupam os outros deuses. Os seguidores creem na imortalidade da alma e na reencarnação. A pessoa morre e nasce novamente na Terra. O caminho rumo à perfeição é cheio de sofrimentos que correspondem aos obstáculos desse caminho. Ascetismo. O que é ascetismo? Renúncia aos prazeres da carne. Ascetismo, disciplina e yoga são meios de purificar o corpo na busca da pureza da alma. Devem ser seguidas também normas ligadas à alimentação, celebrações, peregrinações, etc. A Constituição Indiana de 1950 procurou abolir todas as formas de discriminação. E também foi na Índia que surgiu a chamada política afirmativa ou política de discriminação positiva, ou política de cotas, sistema de cotas, que era preservar um número de pessoas nas universidades, nos cargos públicos, para as pessoas de castas consideradas discriminadas. Outro elemento interessante da cultura indiana é o Taj Mahal, até hoje considerado um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Taj Mahal é um grande mausoléu que foi construído quando uma das esposas de um dos imperadores de uma das regiões da Índia faleceu. E ele fez essa homenagem para ela, essa prova de amor. Agora vamos falar de economia. A Índia hoje é considerada uma economia emergente, ou seja, um país que tem tido um grande crescimento econômico e também social. Em termos de setores, a economia indiana hoje é muito diversificada. Os setores primário, secundário e terciário são muito dinâmicos. No setor primário, destacam-se a produção de arroz, de chá, que inclusive são produtos exportados. Há no setor secundário, na indústria, alguns centros industriais importantes de alta tecnologia, como Bangalore, por exemplo. E no setor terciário tem se destacado o turismo e também a indústria do entretenimento, principalmente com o cinema, como veremos. Em termos de PIB, a Índia hoje é o sexto maior PIB do mundo, é o sexto país mais rico do mundo, lembrando que essa riqueza ela não é bem distribuída, há uma grande desigualdade social no país. A maior parte da PEA, população economicamente ativa, encontra-se no setor primário, porém a maior parte do PIB concentra-se no terciário. A maior parte da população vive no campo, numa agricultura de subsistência, plantando principalmente arroz para o seu próprio consumo. Após reformas iniciadas em 91, reformas neoliberais, a Índia vem apresentando um crescimento anual de cerca de 6,3% nos últimos anos. Dentre os principais fatores estão as multinacionais ou transnacionais instaladas no país. São empresas de fora que se instalaram no país nos últimos anos, nas últimas décadas. Os principais atrativos que levaram essas empresas a se instalarem na Índia foram o elevado número de mão de obra barata e o enorme mercado consumidor. Hoje a Índia se destaca também na produção industrial de tecnologia de ponta, pois é grande produtora de eletroeletrônicos, produtos agroindustriais, informática. A Índia é a maior produtora de softwares do mundo, biotecnologia. Tais produtos concorrem diretamente com as indústrias de países desenvolvidos. Sem contar que o país possui uma grande representatividade na produção industrial de base, tais como têxtil, siderúrgica e química. Têxtil é produção de tecidos. E
Por que nós temos esse grande desenvolvimento da indústria de softwares, de tecnologia de ponta? Por dois principais motivos. Primeiro, o inglês é uma língua muito difundida na Índia, até porque a Índia foi uma colônia da Grã-Bretanha, do Reino Unido. E segundo, há no país uma forte tradição nas ciências exatas, na matemática, o que facilita o desenvolvimento desse setor de informática, nesse setor de produção de software, de indústria de tecnologia de ponta. E o destaque, como eu disse, no setor terciário é a indústria do entretenimento. Nós temos no país o chamado Bollywood. Então, criada no início do século XX, a maior indústria de entretenimento do mundo, conhecida como Bollywood, localiza-se em Mumbai, que antigamente ganhava o nome de Bombaim. Seu nome, Bollywood, deriva da mistura entre Bombaim e Hollywood, famoso complexo cinematográfico dos Estados Unidos. Atualmente, Bollywood produz mais de 1.000 filmes por ano e é um dos destaques do setor terciário da Índia. E também o setor secundário, que é o da indústria, tem crescido muito. A Índia tem atraído para seu território empresas de vários países, principalmente dos Estados Unidos e do Japão, por diversos motivos. Mão de obra qualificada e barata, mão de obra com baixa qualificação e também barata, e enorme mercado consumidor. O país tem a segunda maior população do mundo hoje. Apesar do crescimento da economia indiana, grande parte da população não tem emprego e é obrigada a atuar no mercado informal, na economia informal. São os ambulantes, os autônomos. É uma economia que não entra nos números oficiais. A Índia também faz parte do BRICS. O BRICS não é um bloco econômico, mas é um acordo de cooperação entre países, formado aí por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo os países integrantes, a intenção do grupo é manter uma aliança que ajude a alavancar a influência geopolítica desses países no mundo. Então, o BRICS é um conjunto de países que, segundo as projeções de economistas, em 2050, os países do BRICS serão as maiores economias do mundo, ou estarão entre as maiores economias do mundo. Então, nós vemos aí um texto falando sobre o BRICS, e se formos observar o gráfico aqui, as taxas de crescimento do PIB, a Índia está entre, ou é a primeira ou a segunda, no gráfico aí é a primeira em maior crescimento do PIB entre os BRICS. E a lista das 10 maiores economias em 2050. Então, se formos observar essa lista, vários países do BRICS estão nessa lista das 10 maiores economias do mundo. A China, a Índia, o Brasil e a Rússia. Apenas a África do Sul não está na lista. De acordo com as projeções da PwC, uma empresa britânica de consultoria, as economias emergentes de hoje serão maioria na lista de maiores do mundo em 2050. Com exceção dos Estados Unidos, países desenvolvidos como Japão e Alemanha terão recuado nos rankings globais até 2050, sendo substituídos por Índia, Indonésia, Brasil, México, Rússia. Agora vamos falar sobre a história da Índia. A Índia era a origem das famosas especiarias, mercadorias, produtos muito valorizados na Europa. E por conta disso, o país ganhou a atenção e o interesse de alguns outros países europeus. Então, a Índia ela foi controlada algumas partes do seu território por Portugal, depois pela França, tudo em busca das especiarias. Porém, a colonização que predominou na Índia foi a colonização britânica, foi a colonização dos ingleses. Nós tivemos aí várias catástrofes humanas na Índia, como a Grande Fome de Madras, matando milhões de pessoas. As duas principais causas dessa grande fome: primeiro, secas; segundo, a política agrícola que a Grã-Bretanha impôs na região, em que
tinham que plantar certos produtos, certas plantas que eram exportadas, e a população passou por grandes períodos de fome, aí, ceifando milhões. Um dos principais símbolos na independência da Índia vai ser Mahatma Gandhi. Então, o texto aqui está falando da trajetória política de Mahatma Gandhi, que teve uma importância enorme na independência da Índia. Ele estudou direito na Inglaterra. E as suas principais táticas para a independência da Índia eram a desobediência civil e a não cooperação. Ele defendia que a Índia deveria se tornar independente do Reino Unido de forma pacífica, com protestos e manifestações pacíficas e desobediência civil, não comprar os produtos ingleses, não cooperar com os ingleses. Foi preso várias vezes. Porém, teve um fim trágico. Visando a uma aproximação com os muçulmanos, Gandhi dispôs-se a visitar o Paquistão, a fim de demonstrar que todos eram filhos do mesmo Deus. Entretanto, um extremista hindu, contrariado pelas atitudes inclusivas do já então Mahatma Gandhi, assassinou o líder em 1948. E por conta dessa atuação de Gandhi, que foi preso várias vezes, em 1947 houve a independência dessa região. Para os hindus, a Grã-Bretanha criou a Índia e para os muçulmanos criou o Paquistão, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. E houve uma grande movimentação migratória. Os muçulmanos que estavam na Índia foram para o Paquistão e os hindus que estavam no Paquistão foram para a Índia. Porém, uma região entre os dois países, chamada Caxemira, deveria decidir a qual dos dois países pertencer. Porém, tanto a Índia quanto o Paquistão invadiram a região e cada país ocupou uma parcela da Caxemira. De tal forma que hoje, essa porção aqui da Caxemira, que está sob o controle da Índia, deseja se unir ao Paquistão, porque a maior parte dessa população é muçulmana. Então, território em vermelho no mapa, território sob controle da Índia e reivindicado pelo Paquistão. Esse território em vermelho no mapa, pertencente à Índia, é de maioria muçulmana e deseja se separar da Índia para fazer parte do Paquistão. Então, há vários conflitos territoriais e de fronteira entre a Índia e o Paquistão, a Índia e a China também. Inclusive, o que torna esse conflito entre a Índia e o Paquistão mais tenso é que ambos têm armas atômicas, armas nucleares. Outro problema também enfrentado pela Índia é um estado chamado Punjab, que deseja se separar, se emancipar, deseja criar o seu próprio estado soberano. E por quê? Esse estado aqui do Punjab, ele é composto em grande parte por uma população chamada Sikh, que segue uma religião chamada Sikhismo, fundada por Guru Nanak. O Sikhismo é uma religião que mistura, ou seja, é um sincretismo, é uma mistura de princípios do hinduísmo com o islamismo. Por exemplo, é uma religião monoteísta, mas que tem vários princípios do hinduísmo. E o povo Sikh deseja a independência dessa região, ser um território independente da Índia, para formar o chamado Calistão. Inclusive, uma das primeiras ministras da Índia, chamada Indira Gandhi, foi assassinada por 2 extremistas Sikhs. Até hoje há movimentos separatistas nesse estado chamado Punjab. Então, pessoal, assim nós terminamos o nosso estudo sobre a Índia.